Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio número 21 do Podpés. Vocês estavam com saudades do Podpés? Eu estava morrendo de saudade. Mas esse time que nós demos foi por um motivo muito especial. Nós estamos começando agora uma nova temporada aqui no Podpés, que é a temporada de cases de sucesso de médicos que fazem parte do grupo PES Mentoring. Se você não conhece o que é o grupo PES Mentoring, somos uma comunidade exclusiva de médicos que escolheram se desenvolver em empreendedorismo para crescer. Temos médicos crescendo no consultório particular, alavancando o crescimento e faturamento de suas clínicas e também um braço digital nascendo lá dentro, com médicos lançando seus infoprodutos de cursos e mentorias para pacientes ou outros médicos. E olha que a nossa convidada para inaugurar essa temporada de cases de sucesso do PES Mentoring, ela é muito especial. Ela é especial, primeiro, porque ela é minha amiga pessoal. Nós fizemos a faculdade de medicina juntas aqui em Natal. Aliás, essa é a primeira vez que eu estou gravando o Podpés aqui em Natal, Rio Grande do Norte. E não podia começar melhor do que começando com essa convidada. Além de minha amiga pessoal, eu admiro muito ela. As escolhas não óbvias que ela fez no caminho dela, na carreira médica, vocês vão conhecer um pouco mais aqui. Eu estou com ela aqui, nada mais, nada menos do que doutora Osana Silveira. Osana é médica otorrinolaringologista pela UFRN. Ela tem título de especialista em otorrino pela AMB, que é a Associação Médica Brasileira, e pela ABO. Também é pós-graduada em Medicina do Trabalho. E ela é sócia, fundadora e agora CEO da Clínica Otos, além de mãe de Maria Eduarda e de João Pedro. Amiga, seja muito bem-vinda a essa mesa do Podpés. Obrigada, amiga. Eu tenho que começar agradecendo o convite. É uma honra estar aqui. E eu espero que o fruto da nossa conversa inspire vários outros médicos a trilhar o caminho que eles querem na profissão. A medicina, quando a gente escolhe a medicina, a gente escolhe até para ajudar os outros. Mas ela não pode ser focado exclusivamente no sacerdócio que a gente aprendeu lá na faculdade, que a gente escuta tanto. É verdade. Não é? Meu Deus, a gente já começou assim, tá? Ai, meu pai. Vamos lá. Você já começou, Osana, trazendo um ponto muito legal, que é essa coisa, a gente faz medicina para ajudar, mas a gente não pode deixar esse pensamento nos limitar. E, às vezes, limitados por esse pensamento, a gente deixa, inclusive, de ajudar mais pacientes. Então, já que a gente já começou falando sobre isso, que é uma das mudanças de mentalidade que o médico que decide empreender precisa passar por isso, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional. Eu lembro até a faculdade, aí a gente se formou, eu fui para São Paulo fazer residência e a partir daí, depois que você terminou a faculdade, até você ter o posicionamento que você tem hoje, como é que foi? Conta essa história para o pessoal. Vamos lá. Pós-faculdade, né? Eu passei na residência aqui, em Natal. E na residência, a residência era conjunta com um grande serviço aqui de Natal. Uhum. E naquela época, eu ia atendendo e percebendo alguns pontos que eu pensava assim, bom, isso aqui me desagrada. Esse ponto aqui, essa atitude me desagrada. Não só no meu atendimento, no ambiente como um todo. E fui fazendo a minha residência, percebendo que eu precisava ir para fora fazer cursos. Então, até hoje, a gente não pode parar de estudar, né? É verdade. E indo para fora, fazendo cursos, escolhendo a minha área de atuação dentro da otorrino, que apesar da otorrino focar nessa região, né? Ser uma área limitada, não ser igual ao endócrino, que vê o paciente como um todo. A gente tem que ter o conhecimento de toda a dinâmica, porque existem medicações que interferem na da gente, como, por exemplo, um medicamento para hipertensão pode causar tosse e o paciente vem com tosse para o otorrino. Verdade. Né? Enfim, fui fazendo os cursos, escolhendo dentro da otorrino a área que eu gostaria de atuar. E quando terminou a residência, aí é aquele momento, né, que a gente faz assim, e agora? Porque é aquele momento que as oportunidades vão aparecendo e a gente está muito verde. Eu tive uma estrutura
financeira, meu pai era médico, então em nenhum momento eu precisei dar plantão. E isso, para mim, foi confortável para eu tomar algumas decisões. Legal. Eu sei que isso não é a realidade da maioria das pessoas. Muitos otorrinos chegam aqui em Natal e vão dar plantão em pronto-socorro. É verdade. Isso é uma realidade, bem formados, inclusive. Mas eu tive esse conforto e as oportunidades iam aparecendo. Assim que no meio da residência mesmo, eu fui chamada para um concurso público, assumi. Estou nele até hoje como médica do trabalho. É esse que você atua como médica do trabalho. Exatamente. Legal. E foram aparecendo oportunidades de trabalhar em grandes serviços, já estabelecidos aqui de Natal. Então, fui para o primeiro, a conversa com o dono da clínica mostrou uns sinais, fique atenta aos sinais. Aí comecei a atender e além de ver esses pontos que eu já via no serviço anterior, e anotando mentalmente, né, aquela nota mental, não fiquei satisfeita. Aí fui chamada em outro grande serviço. Comecei a atender, os mesmos problemas do primeiro serviço se repetiam. Na questão ambiental, do ambiente, né, do serviço, marcação, vários pontos. O que é que mais lhe incomodava nesses convites que você, poxa, não gostei? Pronto. Ixi, a gente vai passar um tempão aqui. Ótimo. É legal botar a luz nos pontos de Sim. insatisfação. Porque, às vezes, tem muitos colegas vivendo exatamente essa fase que você está descrevendo aqui e eles nem conseguem nomear os pontos de insatisfação para dar clareza, às vezes, para tomar uma decisão diferente. Às vezes, a gente está tão no automático que não consegue nem olhar para os pontos, não é isso? Exatamente. Na rotina, no dia a dia. Eu via que o agendamento para o paciente chegar em mim era muito difícil. É como se existissem várias barreiras e o paciente já chegava um pouco insatisfeito com a recepção que ele recebeu, né? Com o acolhimento que foi dado a ele. Quando eu passava pela espera, pela sala de espera, era uma sala de espera, né? Detalhes. E existiam alguns fluxos que me chamavam a atenção, que eu fazia estranho, esse paciente queria marcar para mim, que foi que houve, né? Enfim, isso se repetiu no segundo serviço. O terceiro serviço que eu fui trabalhar, o dono da clínica faleceu. E ele tinha uma estrutura boa, ele tinha uma clientela incrível. Era um serviço mais reduzido em relação ao ambiente, mas ainda assim teve muito cliente, muito paciente, veio até mim, pude ajudar várias pessoas, mas ainda ficava. E na época, no automático, eu não percebia o que era. Ai, o que é isso? Um incômodo. Que a otorrino não está me satisfazendo como eu esperava que me satisfizesse, enfim, que me deixasse satisfeita. O que é que está acontecendo? Foi aí que minha R-, Maria Luísa, me chamou para começar a conversar com outros colegas, inclusive o colega de sala da gente. Hudson. Salve para o nosso amigo Hudson. Se esse episódio chegar até ele. E acho que faz mais de 6 anos que a gente começou a conversa. Faz uns 7 anos. A gente começou a conversar, começou a idealizar, vamos abrir um serviço. E aí iam aparecendo várias barreiras, porque abrir um serviço não é assim, alugar um espaço e abrir a porta. Não. Vocês estavam pensando em abrir uma clínica própria de otorrino. Exatamente. Legal. E aqui em Natal tem muita cultura do convênio. Tem. Né? É muito... Os grandes nomes aqui de Natal atendem convênio. Fizeram, né, seus nomes com a clientela do convênio. Exatamente. Né? E essas eram as referências que vocês tinham. Perfeito. E aí, vislumbrando isso, a gente foi atrás dos convênios. Eu já trabalhava na clínica do meu pai. E lá eu só atendia um convênio específico que é a pessoa física. E eu percebi a dificuldade de credenciar os outros convênios. Então, sempre ficava agarrada ao convênio. Enfim, a gente foi dando os passos nesse sentido. Foi ficando com mais vontade ainda de fazer acontecer perante as pequenas insatisfações. Foi aí que, há 5 anos atrás, a gente de fato estabeleceu a sociedade da Otos. Caramba, a Otos Clínica, aliás, uma clínica referência aqui em Natal, em otorrinolaringologia, que tem
eu conheço todos os 4 sócios, são profissionais incríveis, de extrema competência, além de serem pessoas maravilhosas. Então, a Otus nasceu há 5 A anos. Otus nasceu há Diga-se de 5 passagem, eu anos. estava na inauguração da Otus. Foi Foi. aquele dia a inauguração Não. oficial? A Otus Foi, não. nasceu em janeiro. Aquele dia ali foi outubro. Aquele dia foi o momento que a gente mudou para o espaço da gente. Ok. Entendeu? Então, ela nasceu em outro espaço. Ela nasceu na clínica do meu pai. A gente alugou uma sala lá e começou. Legal saber disso. Mas já com o outro espaço em reforma. Você já tinha o CNPJ junto? A gente já tinha Já era uma CNPJ. sociedade? Já. Os 4 sócios? Os 4 sócios. Que legal, não sabia disso. Começou numa sala dentro da sala. clínica do seu pai. Exatamente. É assim que começa, gente. Porque hoje eu conheço o espaço da Otus, é maravilhoso a clínica, a infraestrutura física, o ambiente é super acolhedor. Mas não foi lá que começou, então. Exatamente. Legal demais. E aí, dando os primeiros passos lá na clínica do meu pai, na clínica de Painho, a gente se sentiu seguro, né? Mas já tinha a visão e já tinha... A gente vai... É esse espaço, a arquiteta já estava fazendo projeto, já estava tudo em execução. A gente sabia que seria uma transição. Olha, né? Uma transição. Quando a gente começou lá no espaço da Otus, há 5 anos atrás, na clínica da gente, com a estrutura montada, a gente fez, pronto. Aí suspirou, fez... Alívio. Ficou do jeito que a gente queria. Nossa. Eu imagino, Osana, aqui, nesse momento, todas aquelas insatisfações que você viveu nas experiências, nas outras clínicas, de falta de acolhimento na recepção, sala de espera. Você conseguiu resolver. Estamos em processo, porque você sabe que é tudo gradual. A gente montou a estrutura física, e aí, assim que a gente montou a estrutura física, a gente começou a atender. E aí, apareceram outras insatisfações. A estrutura estava impecável, mas a gente percebia que precisava de um toque a mais no agendamento de consulta. Percebeu que precisava de gestão. De gestão. Porque não é só a estrutura, né? Perfeito. Os pacientes vêm, elogiam a estrutura. Até hoje em dia, essa clínica é incrível. Vários pontos eles abordam, mas a gente sócio, durante a atividade, a gente tem reuniões quinzenais. Antes eram semanais e atualmente estão quinzenais. Legal. E nessas reuniões quinzenais, a gente pontuava. Olha, isso aqui não está legal, isso não está legal. E eu sempre fui muito executora. Às vezes Sim, eu sei. Às vezes eu me pergunto até que ponto isso é uma qualidade e até que ponto é um defeito, porque às vezes a gente executa demais. E aí nessa... Eu acho que é uma qualidade sempre. Agora tem aquela coisa que diz assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente paga um precinho também por ser muito executora. Às vezes a gente quer uma velocidade, né? Exatamente, eu me identifico. E o corpo cobra. Eu assisti esses dias o pod do Carlos. Verdade. E aí eu assistindo, a entrevistadora dele falou uma situação lá de uma pessoa que ela estava vendo na plateia e disse, essa dor na cabeça pode ser o seu freio. Eu estava com dor no ombro. Olha. E o meu primeiro burnout, eu tive uma dor no ombro. Aí eu fiz, eita, peraí, que eu sou executora, mas a máquina está cobrando. Desacelerei, mas é aquela história, sem pressa e sem pausa. Lindo. Né? O que Eu a gente amo não essa pode frase. parar. E é sua. Você falou isso no grupo PES Mentoring um dia e eu gravei. Sem pressa e sem pausa. Sempre em movimento, mas respeitando os limites físicos, mentais, emocionais. Exatamente. Mas sem parar de crescer. E as grandes mudanças que trazem bons resultados, elas precisam ser aperfeiçoadas. Se a gente fizer com pressa, a gente não consegue ter esse tempo do ajuste. Maravilhosa, sensacional. Vamos repetir essa frase, eu achei maravilhosa. As grandes mudanças que trazem grandes resultados, elas precisam de ajustes, né? E se a gente fizer com pressa, a gente não consegue perceber os ajustes necessários pós-implantação. Uau! Já vou anotar essa frase, foi demais. Já estou aprendendo aqui. Maravilhoso, Osana. E esse tempo é muito importante de ajuste. Eu acho que vamos estar para sempre
nessa fase de ajustes. Como você, quando montou a infraestrutura incrível da Otus, olhou, enxergou novos pontos de ajustes e você começou a olhar e buscar o ajuste desses pontos pós-implementação, né? Exatamente. E é aquela história de identificando uma situação que não está lhe agradando, a gente não se acomodar, né? Não se Agir. E a gente, como acomodar. executora, a gente não se acomoda. A gente vê, isso aqui não está legal, não. Vamos procurar a forma de resolver. Maravilhoso. Gente, vocês estão acompanhando, o que a Osana está trazendo aqui é uma jornada real de uma médica que terminou sua residência em otorrino, como você pode ter aí terminado a tua especialização, a tua residência, que inicialmente se abriu para atender em outras clínicas de terceiros, recebeu alguns convites, e ao receber esses convites, ela começou a se incomodar com algumas questões da experiência do paciente, do acolhimento na recepção, da sala de espera, a gestão, a forma como esses espaços eram geridos, que não incomodavam. E eu acho que o ponto mais importante, Osana, antes de você seguir, que está incrível ouvir sua trajetória, é mostrar para as pessoas que estão ouvindo que você teve coragem Não é de fácil. rejeitar, de assumir a sua inquietação e de buscar uma solução, um caminho. Você foi tão, assim, inspiradora no seu caminho que você olhou a insatisfação, você viu a insatisfação, você validou a insatisfação. Você não fez de conta que não estava incomodando. Não, você encarou. Está me incomodando. Eu aceito isso. E você, a partir disso, você agiu. Eu vou criar. Por isso que a Otus, eu acho que surgiu dessa insatisfação e do desejo de criar uma realidade de trabalho diferente, que atendesse a vocês e seus sócios como otorrinos e, principalmente, aos pacientes de vocês. Eu falo muito, Osana, que empreender na medicina é criar a realidade de trabalho que você quer para você. Então, a sua história é um exemplo clássico disso. Você foi lá e fez. Se juntou com mais pessoas. Tem algumas pessoas, às vezes, que vão sozinhas, outras vão com sócios. Mas o importante foi esse movimento que vocês fizeram, de ir lá e fazer acontecer. E o mais incrível, que a gente olha assim pro campo aqui em Natal, é o seguinte. Antes, existia um muro bem grande. Você precisa estar em grandes serviços. E depois que a gente juntou esse ambiente, essa conexão de pessoas que queriam montar um serviço, e a gente começou lá, pequenininho, e começou a crescer, né? Que hoje em dia a gente tem uma demanda bem interessante aqui em Natal. Sim. Outros colegas fizeram esse movimento. E, gente, como é lindo de se ver. Lindo isso! O seu movimento de crescimento destrava outras pessoas para crescer junto. Vocês mudaram os rumos da otorrinolaringologia em Natal. Vocês sabem disso, né? Vocês romperam. Vocês foram os pioneiros desse movimento. Vocês abriram o caminho. E é lindo ver seu olho brilhando, mostrando a liberação, assim, do campo para outras pessoas fazerem isso. Osana, eu falo que crescer é a melhor forma de contribuir. Sim. Porque na hora que você cresce, você contribui para o seu meio, porque você impacta, e você contribui para as outras pessoas que nem estão diretamente ligadas ali ao teu movimento, mas elas estão se inspirando e se encorajando para ir junto. Lindo isso. E a gente vê colegas hoje fazendo voos que a gente faz. Ai, que bom. Ai, que bom que... Tem uma colega em especial que está aqui na minha mente, Lidiane, que eu olho assim, ai, que bom que ela está nessa trajetória. Lindo isso. Gente, isso é muito especial, isso é inspirador. E é esse movimento que vem acontecendo no mercado da medicina. E que bom que vem acontecendo. O objetivo, por exemplo, desse Podpés hoje é trazer uma história real de alguém que decidiu fazer diferente, seguir um caminho diferente, não óbvio, decidiu empreender na carreira e desfruta hoje dessa sensação de realização por si, por ter chegado num lugar que gostaria de chegar e por ver outros colegas fazendo o mesmo movimento. Isso, para mim, é um verdadeiro significado do crescimento. E, às vezes, a gente que é executora, vai focando nas insatisfações e não consegue olhar, né?
o legado, a construção e todos os benefícios, o significado mesmo de tudo que você está fazendo. Não consegue olhar o fruto, porque a gente foca no vou executar isso, vou executar isso, vou executar isso para melhorar esses pontos aqui. Mas, de fato, é importante olhar para trás e ver o que eu construí até agora. E lá atrás, nessa construção, não foi fácil. Não foi fácil. Dizer assim, vou sair das minhas zonas de conforto aqui no atendimento da otorrino, no serviço dos outros, e vou, junto com meus sócios, abrir um novo serviço. Não foi fácil. Tiveram inseguranças, a gente teve que enfrentar medo de não dar certo, né? Eu acho que essa é uma barreira de muitos colegas que estão pensando, já tendo a ciência da insatisfação, eles veem uma barreira ali, mas precisa disso, precisa dos convênios, que foi uma barreira que a gente colocou para a gente na época. Precisa dos convênios, então vai dar certo. E aí eles batem no muro e voltam. Exatamente. A gente resolveu bater no muro e continuar batendo até abrir o acesso. Até abrir o acesso. Inspiradora demais, meu Deus. E os desafios continuam, né, Osana? Você estava falando há pouco quando você abriu o espaço físico e você entrou e já trouxe ali uma realização de ver tudo aquilo materializado e você começou a perceber outros desafios, principalmente de gestão. Sim. E que são desafios, aliás, todo esse movimento, né, de tomar a decisão de sair do tradicional, do caminho ali que a maioria segue, fazer diferente. Tudo isso é desafiador. E a gente não é preparado na faculdade, nem na residência. A gente não tem a oportunidade de desenvolver as skills que a gente precisa, as habilidades que a gente precisa para tocar o barco. E vocês foram na raça. E quando você chegou ali, o sucesso pede novas habilidades. Você se deparou com a necessidade de desenvolver gestão. Como é que foi nesse momento? A gente tinha as insatisfações, e eu gosto de olhar muito para as insatisfações. Vocês já perceberam que eu já citei várias vezes elas aqui. E eu sempre comentava, olha, isso aí os sócios concordavam, isso realmente precisa ser mudado. E eu olhava para aquilo lá e não via mudança. E como a gente é de execução, eu não consigo olhar para uma necessidade e não ver a mudança, não ver ela se concretizando na solução. Eis que, depois de trazer luz para os sócios da necessidade, há 2 meses atrás eu comecei como CEO da clínica exatamente para observar esses pontos e trazer as soluções. E aí a gente já está implementando tópicos, ideias que você já deu e já executa lá no Instituto Levite, que legal. Que é a reunião semanal, porque a gente quer esse acolhimento, esse atendimento diferenciado. O paciente, hoje em dia, ele não fica satisfeito com aquele modo de atendimento de alto volume. É verdade. Não é isso? E a faculdade formou médicos técnicos, mas o médico profissional, quando ele está lidando com outra vida, não basta ser técnico. Uau! Precisa de ter soft skills, que a gente não aprende em canto nenhum se a gente não for procurar, se a gente não for buscar. E você buscou, né, Osana? Busquei. Como é que a consciência você tinha, a própria necessidade, né, os desafios que você estava vivendo, deixou nítida para você a necessidade de desenvolver novas skills e você foi lá buscar. Como que você, conta para o pessoal assim, que movimento você fez? Você buscou cursos, livros? Porque tem muitos médicos que estão ouvindo aqui a gente, que talvez esteja já percebendo que precisa se desenvolver, mas às vezes não sabe muito bem o caminho que deve trilhar para conseguir resolver essas questões. Sim. Eu sou mãe, faço a gestão da minha casa também. Minha filha tem 6 anos e o meu filho tem 1 ano e 6 meses. Então, vocês imaginam que tempo para leitura em paz ainda não chegou esse momento. Eu sei que ele vai chegar, mas ainda não chegou, né? Então, livros...
apesar de eu querer, não era o que eu conseguia. O tempinho que eu tinha, eu focava para estudar a medicina, porque o otorrino muda, a gente quer trazer novidades para o Ainda paciente. tem isso, né? A gente não pode parar de estudar a nossa área técnica para manter a excelência técnica, que é básica. Exatamente, e novidades, né? Porque a tecnologia avançando, a gente consegue trazer muita opção de tratamento. Verdade. Então, o tempinho que eu tinha, eu direcionava para isso. Leitura de livros para eu me autodesenvolver estava travado, por causa da minha rotina pessoal. E aí, acompanhando Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J, eu comecei a pensar assim... Quando você se conectou com eles três? Você lembra, assim, que momento você começou a seguir? Tem quanto tempo? Não lembro, amiga. Eu sei que eu fiz o Vêndice, eu estava com a barriga de João Pedro. Então, faz mais de 2 anos. E para quem não conhece, as referências que a Osana citou aqui, que são as minhas também do empreendedorismo, o Flávio Augusto, o Joel J e o Caio Carneiro, são três empresários de sucesso, cada um em um nicho diferente. Hoje, são sócios desse grupo Pés Mentoring junto comigo. A gente criou exatamente esse ecossistema de educação empresarial para ajudar médicos, tem mentorias para advogados, tem mentoria para contador, outros profissionais que precisam se desenvolver. E eu só trouxe esse ponto, Osana, porque eu achei legal, você se conectou, né, naturalmente com essas referências. Isso revela que você já tinha realmente esse movimento espontâneo de buscar se desenvolver e você já tinha entendido que não era com referências dentro da medicina que você ia encontrar essas soluções. Então, você já foi buscar fora. Exatamente. Sensacional. Dentro da medicina, a gente foca muito na especialidade. No né? técnico, assim, no né? técnico. E por mais que a gente tente absorver daquele colega, por exemplo, eu fui fazer um curso e lá dava um pouco de gestão de recurso, mas ainda assim a gente tem que adaptar para a realidade da gente. Não dá para, num curso, a gente usar o modo operante que o colega coloca. Não é isso? Aí, pronto. Tive o acesso a eles, comecei a acompanhar. Consumir os conteúdos. E percebi que, como na faculdade, né, que a gente tem professores da área técnica, se eu não tivesse alguém que estivesse à frente, guiando o caminho em alguns pontos, mostrando o caminho mesmo, o caminho mais seguro, eu não ia conseguir andar rápido. Eu ia bater muito a cabeça na parede. Ok. Aí, procurei o primeiro curso de consultório particular, que não era o seu. Olha, amiga, viu? Foi o MCP, não foi? O MCP. Aliás, eu tenho acesso ao curso deles, eu conheço o Vitor, o Rubem Chaves, que agora saiu do MCP, mas que estava lá, né? Foi uma pessoa que teve muita contribuição ali no produto. E como é que foi a experiência? Pronto. No MCP, eu vi que o curso... Eu ia assistir às aulas, ia fazer minhas anotações, adequar para a minha realidade, mas depois que a gente é mãe do segundo filho... O tempo parece que... As 24 horas parece que se transformam em 12. Eu não conheço essa realidade ainda, amiga. Você tem propriedade para falar. E aí, eu tinha que otimizar aquelas 12 horas. E eu, refletindo sobre isso, eu pensei, eu preciso de alguém que pegue na minha mão. Eu já tinha absorvido toda a teoria do MCP, não é? Porque o grupo... Foi importante, expandiu, abriu mais horizontes. Muito importante. Mas faltava uma coisa a mais. Meu foco de atuação hoje em dia é na rinite, que é uma doença crônica. Muito otorrino não gosta de tratar, porque às vezes não tem uma solução ali na mão. Eu adoro isso. Você teve essa visão também, como eu tive na obesidade, na endocrinologia. Exatamente. E aí fui para fora, fiz cursos, cheguei na solução, né? E aí eu percebi que na minha consulta estava faltando um quê? Esse quê foi eu comecei com o MCP, que deu um script, aí eu terminei o MCP e fiz, continua faltando o quê? Aí eu assisti uma aula de Marília, eu fiz, ai... Aí eu pensando com os meus botões, ai, amiga... E eu já tinha feito esse movimento, será? Vou. Eu fiz esse movimento na época que eu fui adquirir o MCP, fiz Marília MCP, Marília MCP. Aí eu adquiri o MCP,
terminei o MCP e aí fui pro movimento de novo. Marília, pés, mas é de emagrecer. Eu não quero emagrecer ninguém. A gente já conversou sobre isso 2 vezes, não foi? Continua, eu quero ouvir. Aí eu fiz, não, mas ela sempre frisa, né? Que é uma doença crônica, rinite alérgica é uma doença crônica, tem as mesmas frustrações o paciente. Ele recai na crise, ele desiste do tratamento, ele volta insatisfeito. Fiz, eu vou adequar a minha realidade. E aí eu não concluí o curso ainda, né? Porque foi recente, não faz nem um ano que eu adquiri. Mas eu já percebo a adesão do paciente. E esses dias tive um paciente que me disse assim, de rinite alérgica, aquele bem sintomático. Doutora, eu não sei o que é espirrar mais. Ai, eu me arrepiei todinha. Eu me arrepiei agora também. Isso dá uma satisfação. Gente, não tem preço. Eu acho que se assemelha à satisfação de vocês verem um paciente assim, porque o da gente, eu não sei espirrar, não é palpável como uma perda de peso, né? É o feedback do paciente na anamnese. Mas eu acho que se assemelha à sensação de você ver aquela curva descendente da perda de peso. Sensacional o paralelo. Eu visualizei aqui, você materializou. E é uma evidência de progresso palpável, uma evidência de melhora palpável, né? Eu falo que cada doença crônica, ela tem o parâmetro que concretiza a melhora. No caso da obesidade, é ver o número da balança baixando. No caso do paciente com rinite crônica, coitado, com a qualidade de vida acabada pelos espirros em salvas, várias acostumado crises. a isso. Ai. E acostumado. Teve uma paciente no consultório que fez, doutora, mas não é normal não ter coriza todo dia? Eu, não. Exatamente. Nossa, Rosane, ouvindo você falar, esse momento que o paciente foi lá e disse que parou de espirrar, deu para sentir aqui sua alegria, sua realização de ver esse paciente melhor. Gente, como isso é gratificante. Muito, muito. Olhando para hoje, comparando com a otorrino lá de trás, que ainda não sabia para onde ia, qual caminho ia seguir, durante os atendimentos, depois de um dia de trabalho, a gente gosta de pensar, né? Qual foi o atendimento que eu mais gostei de hoje e por quê? E teve um dia desses que eu consegui um dia incrível, porque a gente, como otorrino, avalia pós-operatório de cirurgia, prepara o paciente para a cirurgia, mas o dia que eu fiquei mais feliz foi um dia que era o atendimento todo, o consultório todo de acompanhamento de imunoterapia. Sabe quando a gente termina saltitante o dia? Que Pronto, legal. foi esse dia. Que maravilhoso. E a imunoterapia é uma das opções de tratamento que você oferece para esse paciente com rinite crônica de difícil controle. Exatamente. E com resultados muito bons. Né? Resultados incríveis. Eu tenho rinite, né? Ontem eu até postei meu braço no Instagram de uma paciente que ela fez, socorro, eu tô morrendo. Eu fiz, olha o meu, tem solução. Na consulta a gente conversa. Que legal. E aí é uma estratégia de tratamento que alguns colegas, por não terem tido acesso ao conhecimento na residência, acabam não oferecendo. E oferecer uma opção a mais para o paciente escolher o caminho, maravilhoso, né, que ele vai seguir. E, Rosana, então você sentiu que encontrou esse quezinho que faltava para a consulta? Então, continue. Aí comecei a fazer o PES, percebi as técnicas que eu podia adequar na minha consulta. Você conseguiu adequar? Você consegui. Teve dificuldade de adaptar? Não. Quando eu terminava, toda vez que eu terminava uma aula, eu fazia as minhas anotações e pensava, como é que eu vou guiar isso para a rinite? Né? Legal. E aí, como eu disse, não terminei, mas estou em vias de conclusão e sempre adaptando para a rinite. Isso traz uma luz para o paciente, ele percebe tanto que aquilo de fato é um problema, porque ele vai negligenciando, a qualidade de vida vai reduzindo e ele nem percebe, né? Vai se acostumando. Acorda cansado todo dia e acha vai que é normalizando. porque trabalha... acha que é porque trabalha muito. Enfim, fui adequando, colocando na rotina das consultas, mas... A gestão da clínica estava ali, ainda estava me inquietando aqueles pontos. E eu pensei, eu preciso de alguém que segure minha mão. Porque eu não consigo dar conta disso tudo. Então, eu preciso de alguém que segure minha mão e aponte. É ali. Foi aí, né, que entrei no PES Mentoring.
E já num grupo, assim, de crescimento, porque existem vários profissionais lá dentro, em várias fases. E a E gente de olha especialidades diferentes, né, Rosana? especialidades totalmente Tem diferentes. cirurgião vascular, tem ortopedista, tem nefro, tem pneumo, tem otorrino, tem dermato, tem endócrino. E é legal falar isso, porque às vezes a pessoa acha, alguns colegas acham que só tem endócrino, porque eu sou endócrino. É, Não, tem de tudo. exatamente. Acho que se a gente parar para olhar, endócrino atualmente não é nem a Não metade, é nem a metade, é verdade. não é? E aí, naquele movimento, precisa ter alguém que segure minha mão, porque as demandas da clínica estão surgindo. Eu ainda não era CEO, não é? As demandas da clínica estão surgindo. Eu quero me desenvolver, não tenho tempo para os livros, e essa já é uma nova forma de me guiar, né? E é incrível como a gente lá tem estímulos diários. Apesar da regularidade, da periodicidade das aulas e da gente ter as aulas gravadas para revisar, eu gosto muito de revisar, eu sou aquela pessoa que revisa anotando e começa depois a refletir. Apesar da gente ter esse recurso, mas sempre tem colegas colocando situações que nos desafiam a pensar. E pensar hoje em dia é uma coisa que a gente faz tão pouco, Uau! não é? Parar para pensar assim, eita, só quando o problema estoura no colo da gente, que a gente pensa na solução. E se estão chegando mais problemas e eu pensando em mais soluções junto com os colegas, como eu faço, como fulana faz, e vendo o modelo dos outros. Uhum. Quando a situação se repete no serviço da gente, a gente tira de letra. Uau! Não é assim? Eu quero dar um mérito do que você está falando a você, a pessoa. Porque quando você está num nível de desenvolvimento pessoal que você sempre buscou, de expansão de consciência, você consegue aproveitar nesse nível, você consegue extrair valor nesse nível que você está dizendo. Você sabe aproveitar um ambiente de crescimento como o da PES Mentoring, Sim. porque existem vias lá, gente, é um grupo de médicos, uma comunidade de médicos que se escolheram investir para estar num grupo seleto e ter acesso a conhecimento e estratégias para empreender na carreira e alavancar o consultório, a clínica ou mesmo o produto digital. E como você falou, Zana, tem pessoas em diferentes estágios. E você tem acesso às aulas, tem os nossos encontros ao vivo comigo, eu vou lá devido à minha experiência, mas não é só a minha. Você escuta todos os dias, eu achei massa quando você falou, tem estímulos diários de crescimento, porque a gente tem um grupo do WhatsApp, todos os dias um médico coloca lá um desafio, e às vezes você não viveu aquele desafio, mas você é desafiado a pensar, baseado no que o colega colocou, aprende com o erro e o desafio do outro. Quando chega para você, você patina muito menos, porque você já pegou. Exatamente, você já sabe o caminho. A compreensão, você já sabe o caminho. E sabe a importância desse grupo? Eu fixava ele lá em cima. Aí eu uso esse recurso do fixar no WhatsApp para não esquecer as demandas. Esses dias tinham várias demandas para eu dar conta. Pelo currículo, você viu que o dia a dia é corrido. E aí eu tirei do fixado, porque eu queria fixar as outras coisas para não esquecer. E foi um dia atípico, que acho que ninguém falou. No final do dia, não tinha nenhuma mensagem do PES Mentoring. Eu fiz, vixe, silenciei o grupo. Não acredito que eu silenciei o grupo, vou procurar. Eu não tinha silenciado, mas foi um dia atípico. Olha, como a gente cria vínculo, né, também. Exatamente. Com aquele, a gente se nutre daquele ambiente de crescimento. Quando não tem, a gente sente falta. Que legal. Maravilhoso. Osana, e aproveitando que você falou do PES Mentoring, eu tenho muito orgulho da comunidade que a gente está construindo. A gente vai se conhecer daqui a pouco pessoalmente, o restante do grupo. A gente vai ter o primeiro encontro presencial do grupo, que vai ser dia 30 de junho em São Paulo. Para você que está acessando e você que é super engajada, que está lá, que está aproveitando, que está perguntando, que está contribuindo com a sua experiência, para você, assim, qual é o maior benefício, honestamente, de você estar num ambiente como aquele? Certo. No nível que você está, o que é que você extrai, assim, de mais valor? Tá. No mundo empresarial, principalmente na medicina, a gente se sente muito sozinho. É a mesma sensação de quando a gente termina a residência. Estou sozinha. A gente fica com receio de pedir uma instrução para o dono de um outro serviço, não é?
E a gente precisa resolver os problemas. Então, estar nesse ambiente é ter acesso a outras pessoas que já resolveram aqueles problemas. Que legal. E ajudar colegas que ainda não tiveram aquele problema com a nossa experiência. Sensacional. É isso aí. Eu também vejo assim. Eu falo sempre, para quem está ouvindo esse episódio, não vai ver o movimento que eu vou fazer aqui na mão, mas para quem está assistindo vai ver. Eu falo que a melhor posição de crescimento é a que você está assim. Com essa mão, você pede ajuda para alguém que já passou pelo desafio que você está passando e pode te ajudar com conhecimento e experiência. E com essa outra mão, você oferece ajuda para quem está num nível abaixo de você e você já passou por um desafio que você pode ajudar essa pessoa. Aqui, ó, é o ponto ótimo de crescimento, porque você aprende pedindo ajuda e aprende compartilhando o seu desafio. E uma particularidade disso que eu concordo plenamente é saber escolher. Uau. Escolher quem você vai pedir ajuda e escolher quem está pronto para receber ajuda também. Que ponto importante. Porque tem aquela questão, uma ajuda não solicitada é uma agressão. Não é assim? Acho que alguns colegas devem perceber isso na consulta. Dependendo da especialidade, se o paciente veio tratar uma coisa e você percebeu uma outra situação, você tem que dar luz a ele e ele tem que permitir-se tratar daquela outra situação. Verdade. A otorrino tem várias áreas de atuação e teve um paciente com ronco que eu fui dar luz a ele. Desculpe. Que o ronco era um problema e ele sentiu a agressão. Aí eu lembrei da frase. Uma ajuda não requisitada é uma agressão. Cara, eu vou anotar essa frase. Uma ajuda não requisitada é uma agressão. Eu adoro isso, inclusive isso foi uma coisa, esse princípio foi algo que eu trouxe cedo assim para minha atuação como médica, principalmente lidando com obesidade. Conversando com você, Osana, está sendo incrível, que está ficando mais claro ainda para mim os vários pontos de conexão realmente entre a sinusite crônica, obesidade e qualquer outra doença crônica. E tem uma outra frase que traz muito a ideia do que você trouxe agora, que é ajuda imposta não é ajuda. Ou uma ajuda não requisitada pode soar como agressão. Exatamente. E olha que feeling esse. A gente não é treinado para esse feeling na faculdade, gente. A gente não aprende isso lá no ambulatório da faculdade nem da residência. Mas vá para o consultório particular, lidar com cliente particular, para você ver se você não precisa dessa medida, dessa soft skill, para você estabelecer uma boa relação médico-paciente com chance de ter resultado. Quando a gente termina a faculdade, a gente imagina que seja só ter rapó. Exatamente. Né? Mas vai muito além do rapó, muito, anos-luz além do rapó. Maravilhoso, nossa. Incrível isso. Tem insights sobre a relação médico-paciente, sobre empreendedorismo. Que episódio, hein? E a gente estava falando, Osana, sobre o grupo Pés Mentor. Eu achei bacana quando você disse assim, você tem que saber para quem pedir ajuda. Você estava falando isso. Continua sobre isso. Eu estou hoje no lugar certo para pedir ajuda. Porque nas situações, nas adversidades, eu já coloco lá no grupo. Gente! Aí coloco a situação e eles vão mostrando a experiência. Uau! Não é isso? E a gente vai adequando a realidade e vendo que a gente tem colegas que estão num nível bem superior ao nosso, inclusive na Otos, lá. Né? Que tem Carlos tem uma estrutura enorme. De clínica, é verdade. E ter essa guia é bem interessante. Essa referência é bem interessante. Dá uma segurança para tomar aquela decisão. Perfeito. Maravilhoso. É você ter a oportunidade de se conectar com pessoas que estão mais à frente dos seus desafios, que podem te guiar com sua experiência, fazer esse networking de valor. Networking é tudo, gente. Principalmente no ponto que você trouxe. O médico, quando ele sai da residência, ele já se sente sozinho. Ele perdeu aquele lugar de apoio aonde ele poderia pedir instrução. E aí o médico que decide empreender, ele fica mais sozinho ainda. Exatamente. Com quem que eu vou dividir meus desafios? A quem que eu posso pedir ajuda? Aonde que é meu apoio? Com quem que eu posso contar? E aí vem o
realmente o poder. Eu faço parte de grupos de mentoria também e eu sei o quanto que isso foi importante para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento profissional. A gente está construindo esse ecossistema dentro da medicina, lá no grupo PES Mentoring. E outro ponto que você trouxe é quando você disse assim, meu dia tinha 24 horas, agora parece que tem 12 e eu precisava otimizar meu tempo. Estar em um grupo de mentoria, eu acho que é comprar tempo, porque você economiza muito tempo e dinheiro, às vezes, que você perderia por tentar resolver uma situação de um jeito que não é o mais econômico e nem o mais rápido. Sim, exatamente, que não é o mais eficaz, né? Que a gente lá atrás, como eu falei, a gente bateu a cabeça no muro várias vezes. E eu enxerguei a mentoria como uma referência para a porta que tinha nesse muro. Legal. Entendeu? Que maravilhoso. Que demais. Rosane, depois que você entrou lá, a gente está falando sobre isso. Você entrou já assim muito evoluída realmente em muitos aspectos. Você é uma médica que você sempre teve um senso de autorresponsabilidade muito grande. É bem claro isso na sua história. Sou eu que tenho que fazer. Você assume o problema. Você assume a responsabilidade por encontrar a solução. Isso é muito... É seu. E você sempre buscou se desenvolver. Você investe no autoconhecimento. Você investe nas leituras. Você investe em cursos. Foi por isso que você chegou no PES e na PES Mentoring. Foi um movimento seu. Já era seu de busca de crescimento. E você chegou lá e você está aproveitando, está se desenvolvendo ainda mais, está buscando, né, respostas para os seus novos desafios da sua fase de crescimento que você está trilhando. E você trouxe alguns benefícios aqui de estar dentro de um grupo como esse. E se você fosse pegar um pouco assim, para a gente fazer esse paralelo, eu sei que é pouco tempo ainda, mas da Osana hoje, com a Osana, vamos colocar assim, no final do ano passado, antes de acessar o grupo, de ter esse networking, essa troca com os colegas, o acesso a esse conhecimento, o que é que você definiria como o maior resultado, a maior conquista, ou o maior ganho que você teve por ter escolhido estar lá nesse grupo? Certo, que pergunta, hein? A gente que é muito executora, a gente pensa nas soluções e na hora de executar é difícil com medo, não é? E quando a gente tem a referência, executar se torna um caminho mais ameno. Então... Dá mais coragem. Dá mais coragem. Força para fazer. Então, o principal é isso. Até para chegar no nível que a gente quer, né? Que a evolução é essa. Quando a gente... Aí, indo um pouquinho mais lá para trás, até antes do PES Mentoring, quando a gente termina a residência, sai da faculdade, a gente não tem a visão de que a gente é uma marca. Doutora Osana Silveira é uma marca. Não é isso? E a Otus é uma marca. Uau! E se eu não tiver visão de empreender, de gerir, se a gente for promover essa marca, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu tenho que traçar os objetivos. E aí, o PES Mentoring me mostrou que é um guia. Não vou dizer que é um caminho mais fácil, porque... Não é fácil crescer, não é fácil. É uma escolha diária que você faz de encarar os desafios do crescimento. É um caminho mais motivador. Motivador. Porque na rotina que a gente tem, às vezes a gente tenho que fazer isso, o caminho é esse. Ai, mas eu estou tão cansada, não é? E a gente já tendo visto, olha só, a Adriana está aqui e ela foi por esse caminho. Uau! Então, nos motiva a todo dia fazer... Nem que eu não vou conseguir fazer tudo hoje, mas hoje eu vou fazer 1%, amanhã eu vou fazer 1%, 1%, e aí eu chego. O famoso sem pressa e sem pausa. Exatamente. Maravilhoso, que demais. Parabéns, Osana. Parabéns pelo seu caminho, parabéns pelo crescimento, por tudo que você vem construindo. Eu acho incrível, sou admiradora do que você vem fazendo e principalmente da sua inquietude
permanente, de não se acomodar, de não estagnar, de estar buscando sempre se desenvolver e crescer. E você é uma pessoa que eu, pelo menos, te conheço, eu vejo assim que você traz o desenvolvimento pessoal, você busca isso sempre ao lado do desenvolvimento profissional. Por exemplo, quando você trouxe a coisa de que doutora Osana Silveira é uma marca, a Otus é uma marca, legal. Mas para essas marcas serem promovidas, eu preciso me desenvolver. Eu sou a maior impulsionadora, o meu crescimento pessoal, das marcas que eu represento. Sim. Na Otus, como sócia fundadora e hoje CEO, e da sua marca. E é muito legal ver isso. E eu queria fazer essa pergunta para você. Você acha que o médico que está ouvindo aqui a gente, você também vê assim, que ele precisa realmente investir no desenvolvimento dele pessoal? Tipo, quando a gente fala de virtudes como coragem, força, execução, autorresponsabilidade, são virtudes que estão muito atreladas ao desenvolvimento psicoemocional da pessoa. Sim, é indispensável, porque só com o técnico já não é suficiente para a medicina. O técnico, a inteligência artificial faz. Daqui a pouco, o trabalho do médico vai ser substituído. Mas as soft skills, a humanização também, Uau. é o que vai manter a medicina no canto dela. Não poder ser substituída por uma máquina. Hoje em dia, o paciente é bem insatisfeito com aquela medicina robotizada. A gente cansou de escutar e não olhou nem no meu olho. A consulta foi muito rápida. Para a gente, assim, examinou só meu ouvido. Entende? Exatamente. Então, se a gente não se desenvolver, se a gente não perceber o que a gente precisa melhorar enquanto pessoa, não tem como, não existe caminho para os outros pontos, os outros aspectos da vida da gente evoluírem. Caramba, fiquem com essa, tá? Você pegou aí o insight? Se a gente não se desenvolver como pessoa, não tem jeito de você crescer profissionalmente. E, no fundo, estar em um grupo, por exemplo, como esse, é também uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, né? É estar no meio certo. Se lá atrás eu não estivesse no meio certo com os colegas que tinham a visão de crescimento, de montar o próprio serviço perante as insatisfações, a Otus não existiria. Caramba. E se agora eu não estivesse no meio certo, eu não ia estar conseguindo desenvolver as atividades que eu tenho desenvolvido e que tanto me satisfazem. Uau, demais. Maravilhosa. Olha, que episódio, hein? Eu tô aqui aprendendo pra caramba. Muito bom, Osana. E hoje eu quero aproveitar e lhe perguntar assim, você que vem nessa crescente de ir buscando. Gente, eu acho que eu falo bastante o ter, que é o resultado, ele é consequência do fazer, que é a execução que você tem. É claro isso na sua história, por isso que você construiu o que você construiu. O fazer, por sua vez, é consequência do ser. Sim. E aí vem o desenvolvimento pessoal, a mudança de mentalidade, como você pensa e seus caminhos. E assim, caminhando você alinhando esses pontos, né? Que é isso que a gente vem fazendo. Quais são os planos? Onde você pensa em chegar? Qual é o teu objetivo hoje para a marca doutora Osana Silveira e para a marca da Clínica Otus, por exemplo? Para a Otus, é como eu disse, a estrutura física está do jeito que a gente sonhou, mas existem ajustes que a gente quer. E a gente quer ser aquele serviço acolhedor. Teve um paciente que até hoje eu lembro, ele disse que, doutora, quando eu venho na consulta, eu me sinto no spa. Ai, é lindo, que elogio maravilhoso! Amei! O spa de doutora Osana. Eu falei, que legal que você tem essa visão da clínica. Que massa isso! E no spa a gente se sente o quê? Acolhido, abraçado. É um momento de autocuidado. Autocuidado. Para tirar a medicina e a otorrino, de tratar a doença. Não, é o aquele autocuidado. Peso. Tornar leve a experiência do cuidado em saúde. Que demais isso. Exatamente. E para mim, vamos lá, eu tenho feito um movimento no meu Instagram, que para mim não é confortável. Eu saí da minha zona de conforto. Eu não sou uma comunicadora exímia.
Não? Não. O que é que vocês acham, vocês que estão ouvindo aqui esse episódio? Lembra de mim na faculdade? Eu era aquela pessoa quietinha, calada, respondia. Eu não começaria uma conversa, né? E aí percebi que a comunicação ela é indispensável. Essa soft skill a gente precisa desenvolver não só para aparecer no Instagram, para saber se portar com o paciente, Uau. não é? Eu estou nesse processo, desenvolvendo. E como a rinite tem, assim, um espaço incrível no meu coração, o meu foco é a respiração. A otorrina, como eu disse, é essa região, apesar da gente ver o paciente como um todo, mas a respiração tem um cantinho especial. E aí é nessa área que eu estou trabalhando para ficar atendendo só esse público. Nichar nesse público. Nesse público da respiração. Maravilhoso. Que é uma questão pessoal, né? Lá atrás eu já tive problemas respiratórios. Tem a ver com sua história? Então, eu fui olhar para trás, para minha história. Porque, como eu disse, na rotina, no dia a dia, a gente não entende o porquê das escolhas da gente. Caraca. Né? A gente não entende o porquê de vários aspectos. Por que eu gosto disso? E eu fui uma criança que eu não respirei muito bem, tinha asma. E quando na otorrino eu fui sendo chamada, puxada para a parte nasal, eu também não entendia. Um dia desses, olhando para trás, eu vi, nossa, será? Aí, quando eu cheguei nessa questão da formação na rinite alérgica, a questão da imunoterapia, me encantei. Me lembrei da época da faculdade, que todo mundo não gostava de uma disciplina que era imunologia. É verdade. E naquela época eu gostava tanto que eu procurava 2 referências. Eu lia 2 livros no mesmo tópico. E me encantava naquilo ali. Caramba. Na otorrino, na residência, é uma residência clínica e cirúrgica, então existe um foco importante na cirurgia, né? Em desenvolver a habilidade cirúrgica. E essa parte clínica da imunologia, da imunoterapia, não é tão forte. Em alguns serviços ela é pouquinha. E aí, quando eu tomei, inclusive foi até a Maria Luísa, minha sócia, que fez, ela falou, por que você não... Aí eu fiz, por que não? Vou. Fui para o curso, quando eu cheguei no curso, eu fiz, é aqui, meu olho brilhou, é isso que eu quero fazer. Comecei, e aí vem no feedback dos pacientes, essa resolução, e vendo em mim a possibilidade de resolver tanto cirurgicamente quanto clinicamente, poder, em alguns pacientes específicos, ver a possibilidade de evitar uma cirurgia também, tanto operar quanto trazer essa possibilidade não cirúrgica, eu me vejo tão feliz, tão feliz, poder vislumbrar essa resolutividade no meu trabalho. Incrível isso. Esse impacto que eu posso gerar na vida de alguém através do meu trabalho. E através da percepção da respiração, né? Porque se a gente não respirar, a gente não se comunica bem. Se a gente não respirar bem, a gente não dorme bem. Se a gente não respirar bem, a qualidade vocal é prejudicada. A gente fica irritado de manhã porque não dormiu bem. Enfim, são várias particularidades que a gente precisa trazer luz ao paciente, né? Porque a gente, como é automático, respirar é automático, a gente não dá atenção. Mas eu que estou trabalhando com isso, que é o que eu amo fazer, que eu amo ver resultado, é tão importante. Caramba! E olha, nossa, tudo que você falou foi riquíssimo. E o que eu achei mais legal é o ponto de conexão com a sua história. Hoje é consciente. Lá na época da residência não era porque que você amava a parte da respiração, porque que você amava a imunologia. Hoje é consciente. E em se tornando consciente, você poder fazer escolhas intencionais. Sim. De carreira. Sim. Porque quando você escolhe um nicho, uma área de atuação que você tem consciência da conexão que tem com sua história, a chance de você performar melhor nessa área, de você fazer melhor, de você crescer mais rápido, de você se diferenciar, é muito maior. Eu percebo isso. A minha dedicação àquele paciente da respiração, eu me dedico a todos, óbvio. Eu quero o melhor para todos. Mas como a emoção está lá, eu estava ali do outro lado há algum tempo atrás, eu quero poder ter acesso ao que na época, por causa do avanço da medicina, você não 30 tinha. E tarará anos atrás, eu não tinha acesso. Então, se hoje a gente tem esse recurso, não é? Meu Deus. Por que não?
Cara, ninguém segura essa doutora Osana Silveira Otorrino, viu? Meu Deus. E quando você fala em respiração, Osana, você se refere às patologias otorrinolaringológicas que impactam na respiração. Exemplo, sinusite, rinite, Desvio de septo, desvio de hipertrofia de septo. corneto, alterações anatômicas estruturais, não é? Perfeito. Que também merecem atenção. E a parte da mucosa. Da Porque a mucosa. respiração da gente depende muito da mucosa nasal. Ela é indispensável, ela está envolta em tudo. E aí existem as doenças da mucosa, que é a rinite, que é a doença da mucosa do nariz, da cavidade nasal, e a sinusite dos seios da face. Maravilhoso. E aí, se a gente não identificar a causa da doença, a gente opera um paciente que daqui a pouco volta a ter sintoma e chega insatisfeito no consultório, como eu escutei um dia desses. Doutor, eu operei achando que era a solução do meu problema, mas voltou tudo. E quando eu fui ver uma rinite alérgica. Caramba. Não é? Maravilhoso. E é lindo isso. Eu já estou vendo uma bio assim, te ajudo a respirar melhor. Um posicionamento, porque essa é a missão. Sim. Osana, você acabou de trazer aqui, né? Você encontrou um propósito que faz seu coração queimar, seu olho brilhar dentro da sua área de atuação como médico otorrinolaringologista. Olha que poderoso isso, tá? É muito didático como aconteceu isso no seu caminho. E com a iniciativa e a atitude empreendedora para gerar uma experiência para esse paciente que você quer impactar ainda melhor e com mais alcance, com mais possibilidades, que só o empreendedorismo na carreira possibilita. Possibilita que a gente visualize, né? Exatamente. Eu acho que o empreendedorismo, ao meu ver, ele tira uma venda da gente. A gente consegue visualizar as situações com um olhar diferente. É verdade. Não é? Eu acredito nisso. Com um olhar diferente, com um olhar de resolver, de solução, de melhorar, de aprimorar a experiência. Sensacional. Meu Deus, eu passei do meu tempo aqui, nem vi. Gente, que episódio. Osana, obrigada. Eu que agradeço, Pela amiga. contribuição maravilhosa, por você ter contado aqui de coração aberto a sua trajetória inspiradora. A sua trajetória ensina muito. É uma trajetória real e genuína que nasce de uma inquietude, de um inconformismo lá atrás, pelas situações e ofertas de trabalho que você recebeu, que vem temperada por um senso de autorresponsabilidade, de execução absurdos, que foi isso que fez você chegar até aqui e que é fruto de uma busca de desenvolvimento pessoal e profissional que foi te trazendo clarezas importantíssimas para construir o posicionamento que você tem hoje. A clareza de qual área nichar dentro da otorrino, o encontrar um significado verdadeiro dentro desse nicho para você impactar mais a vida dos seus pacientes. E, além disso, tudo isso conectado com uma atitude empreendedora incrível que você tem feito. A Otus é a materialização dessa iniciativa, de toda essa jornada e de tudo que você vem construindo. Parabéns. Para mim é uma honra estarmos juntas nessa caminhada agora. Uma honra para mim ter você, ter toda essa experiência que você tem e, principalmente, a vontade de continuar crescendo. Eu acho que esse é, de todos os ingredientes, o mais importante para a gente continuar avançando, chegando em novos patamares, evoluindo mentalmente e profissionalmente também. E assim, eu fui esses dias, quando eu recebi o convite, eu fui olhar para o tempo que a Otus tinha, porque no dia a dia a gente vai identificando as situações, resolvendo. Quando disseram, foi em 2019, eu fiz, já 5 anos. 5 anos. Na minha cabeça tinha sido ontem, a gente está começando a crescer agora, a gente já está num patamar que a gente não imaginou que chegaria? Sim, vocês têm um posicionamento aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Acho que está nos top das clínicas de otorrino hoje da cidade, né? E a gente costuma ter a visão que a clínica da gente, na verdade, a gente não concorre com os outros serviços. Porque o modo de
o modo de trabalho, o modus operandi é diferente. É diferente. É único. Tornaram vocês únicos. E aí não tem concorrência. E a gente quer continuar nessa diferenciação. Né? Em tudo que a gente acredita, na missão da gente. Mas quando eu fui ver que era 2019, eu fiz, já faz tanto tempo assim, e eu ainda vislumbro que eu tenho tanto a crescer aqui na clínica, pessoalmente, e ter essa percepção, olhar para trás como a gente olhou agora, é incrível. É incrível ver o resultado, né? Que a gente já atingiu. E nos enche de força, confiança. Eu acho que nos enche mais de confiança. Exatamente. Porque a gente olha para trás e fala assim, eu consegui chegar até aqui. É uma frase que eu falo muito até na mentoria, o resultado cura. Quando você olha para trás, você se dá conta do resultado que você já tem. Que às vezes o foco está muito no resultado que eu ainda não tenho e quero ter. Exatamente. Tá, mas o resultado que você já tem te enche de força. Te prepara para você chegar no próximo resultado. Mas é exatamente isso que eu senti agora, olhando para trás. Obrigada! Que demais, meu Deus! E eu quero aproveitar a sua expertise. E antes da gente terminar aqui, Rosana, tem muitos médicos aqui ouvindo a gente. Tem muitos médicos que vão ouvir esse episódio. Sim. Às vezes agora, às vezes daqui a algum tempo. Tem muitos médicos que, poxa, estão talvez como você no início da carreira. Saíram da residência, foram lançados no mercado de trabalho, estão perdidos, com muitas opções de emprego e, ao mesmo tempo, nenhuma que realmente satisfaz, que faz assim, aqui é o meu lugar. E precisam de um direcionamento. Às vezes, médicos também que já estão há algum tempo de carreira, num local de trabalho que nunca... ou em condições de trabalho que nunca os realizou, mas que nunca teve essa coragem que você teve desde o começo, de se inquietar, de mudar, de fazer diferente. Que conselho a gente poderia deixar? Vamos deixar uma mensagem assim para ajudar esses colegas? Vamos. O objetivo desse canal é contribuir Sim. com os médicos que ouvem a gente, de diferentes especialidades, em diferentes estágios de carreira, com diferentes anos de atuação. Tem gente que é recém-formado, tem gente com 20, 30 anos. Que mensagem a gente poderia deixar para essa pessoa assim? Ela está inquieta. Ela está inquieta, ela não está feliz, às vezes já teve um burnout, ela não está realizada com a medicina, ela está pensando até em se aposentar da medicina, rasgar o diploma e fazer outra coisa. Muito. Gente, eu vi uma colega médica esses dias que estava tentando fazer um concurso público para auditor fiscal. E aí foi assim, a carreira é incrível, certo? Mas lá atrás, ela escolheu a medicina por quê? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer até nessa questão da insatisfação. Fantástico. Lá atrás, quando eu resolvi marcar o X no vestibular, porque a gente é na época de vestibular. Quando eu resolvi marcar o X no vestibular, foi para quê? Perante esse para quê, chegando na faculdade, começou a faculdade e terminou. E quando você terminou, acho que a gente tem que ter aquela visão, que eu acredito que a gente tem estudante de medicina aqui também, né? A gente tem aquela reflexão de qual é a medicina que eu quero exercer. Para a gente não se acomodar em ser numa rotina de trabalho imposta, num ambiente imposto, com as insatisfações que aparecem, e não aceitar aquilo como o único caminho. Uau. Porque a gente, como médico, a gente é autônomo, né? É verdade. A gente não tem... Alguns têm carteira assinada por uma escolha, mas a gente é um profissional autônomo. E como autônomo, a realidade da gente, a gente pode criar. Uau. E se a gente pode criar a realidade que não tem mais essas insatisfações que tanto nos frustram. Não é isso? Porque eu vejo muitos colegas frustrados com a medicina e, às vezes, até com a especialidade. Não é para ser assim. A gente não escolheu medicina para se frustrar. A gente escolheu medicina para ajudar. E se a gente tem que ajudar da melhor forma possível. Existem algumas imposições de rotina de trabalho, quando a pessoa trabalha para um convênio, por exemplo, que tem a quantidade de tempo de atendimento, né? Isso. Na verdade, de agenda, ou então a recepção fica cheia, porque a agenda está daquela forma por causa da remuneração. Gente, é tão bom poder atender um paciente com tempo, olhar para ele. Às vezes nem ele se percebeu, né?
Então, a gente fez a medicina lá atrás, a gente fez a medicina para quê? Para ajudar outra pessoa. E qual é a melhor forma de você ajudar outra pessoa, né? É você sabendo como você quer fazer a sua medicina e colocar ela em prática da melhor forma possível. E para você fazer isso, você precisa de tempo, de autoconhecimento, de saber tudo que você tem de recurso para oferecer para aquele paciente. Uau! Nossa! Obrigada. Não há de quê. Que mensagem maravilhosa. Eu vou resgatar o que você falou para a gente concluir. Volta, né? Se você está perdido, se reconecta com o teu porquê. Por que você escolheu medicina? Porque a insatisfação vem do desalinhamento entre esse porquê e o que você está vivendo. Você foi fantástica, você brilhou, amiga. Volta, resgata o seu porquê, a sua essência, o porquê você fez medicina e toma as decisões para realinhar a sua atuação como médico a esse seu porquê. A esse seu porquê. E às vezes você fez para ajudar, para impactar a vida do paciente. Se o trabalho que você faz hoje fere esse princípio, que foi o que te motivou a fazer, não fique nesse lugar de insatisfação. Tome as decisões que você precisa. Ai, Marília, mas eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Peça ajuda, faz mentoria, se escola em alguém que você sabe que pode te ajudar, mas sai desse lugar. Sai desse lugar e constrói seu caminho e realinha o propósito de ser médico com a atuação que você está fazendo hoje. Olha, me surpreendeu esse episódio, tá? Que bom! Foi maravilhoso! A gente vai precisar encerrar agora. Eu ficaria aqui mais uma hora, amiga, de tão delicioso que foi esse papo, de tão rico que foi tudo que você compartilhou aqui. Eu quero finalizar o episódio número 21 do PodPés Oficial. Lembrando para você que agora nós estamos abrindo uma temporada aqui no PodPés. Ao longo dos próximos episódios, nós entrevistamos médicos que têm uma jornada inspiradora de empreendedorismo na carreira, como foi o caso da Osana que vocês viram aqui. Hoje são os nossos próximos convidados. Todos fazem parte do Grupo Pés Mentoring. Essa comunidade de médicos empreendedores que nós estamos construindo esse ecossistema fortalecedor e que promove o desenvolvimento e o crescimento para que cada vez mais médicos possam realinhar o seu propósito de ser médico com a sua forma de atuar na medicina, serem mais felizes e realizados com a profissão e impactar muito mais a vida dos seus pacientes. Eu quero pedir para você que está aqui seguir a doutora Osana. Fala suas redes sociais aí, Osana, para quem quiser se inspirar mais na sua história, acompanhar você. A minha rede social base, né, a que tem mais conteúdo é Osana Silveira Otorrino. Mas eu estou começando nas outras também. Maravilha. No TikTok, que é a Osana Silveira Otorrino também. No Facebook eu estou retomando uma conta antiga, né? Que a gente que tem Facebook antes era mais pessoal. É verdade. Né? E no Linktree, que é a Osana Silveira. Maravilha. E a rede social da Otos? Quem quiser ver a materialização de tudo que você falou aqui. Perfeito. É Otos Clínica, com 2 T's. OTTOS Clínica. Maravilha. Eu vou deixar na descrição desse episódio aqui as redes sociais da Osana, da Clínica Otos também, para você acompanhar, para você se inspirar. Às vezes a gente precisa de uma referência, de olhar alguém que já está lá na frente, que está fazendo e, poxa, isso tem poder de tração no crescimento. E eu quero dizer para você, cara, se você pegou aqui algum insight especial, uma virada de chave, uma fala da Osana aqui, que mexeu o ponteiro para você, deixa seu feedback aqui nos comentários, conta qual foi a parte que mais te impactou. O seu feedback é muito importante para a gente. Já, se você ainda não está inscrito no canal do Spotify do PodPés, começa a seguir a gente no Spotify. Se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve aqui no meu canal do YouTube. Se você gostou desse episódio e ouvindo esse episódio, lembrou de algum amigo médico, alguma amiga que precisa ouvir essa nossa conversa, esse nosso papo, compartilha esse episódio com mais pessoas. Nos ajuda a espalhar essa mensagem. Quanto mais médicos acessando essa visão e uma mentalidade diferente dentro da própria carreira, a gente eleva a qualidade da excelência médica no Brasil e ajuda muito mais pacientes. Esse foi o episódio número 21 do PodPés. Obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo episódio. Osana, obrigada, tá? Eu que agradeço. Nosso momento foi incrível e eu espero que a gente consiga impactar positivamente vários colegas que se percebam nessa situação de insatisfação. Uau, eu tenho certeza, porque eu já saí impactada.
Eu já saí impactada daqui. Foi uma semente que a gente jogou e certamente há muitos solos férteis por aí que vão fazer brotar essa semente. Um beijo, gente. Obrigada. Até mais. Tchau.